bem, história da literatura pretensiosa já. Imaginando a prova do Enem do fim do ano. Pensando nisso, sugestão para reflexão e produção é a realização da vida política em sociedade, principalmente nesse Ocidente. Essa questão que envolve a derrocada do humanismo nesse começo do século XXI é bem terrível. Vejam que o capitalismo e a democracia, em parte, derrotaram o fascismo das décadas de 1930 e 40, assim como também sobrepujaram a questão do socialismo, e tendo nisso o símbolo do fim da União Soviética entre as décadas de 1980 e 90. O que se viu depois disso é a ascensão desse capitalismo ligado ao mercado. Por que digo isso? Vai acontecer uma bifurcação entre democracia e capital, e essa bifurcação tende a separá-los mais por conta do mercado. Aqueles algoritmos ligados às preferências pessoais dos indivíduos do Ocidente, os de classe média principalmente, média alta, que inclusive temporariamente passam pelo poder de grandes corporações de trabalho, de produção, vamos encontrar essa necessidade de ligar a verdade àquilo que está próximo ao consumo, aquilo que está ligado ao que é possível de se consumir, a um gosto de uma maioria. Esse é um grande risco. Não necessariamente que se volte a pensar o socialismo, o comunismo, como no final do século XIX ou no começo do XX. Mas claro está que a ideia da humanização da coisa pública, a busca de respeito às diferenças, a questão do individualismo que envolve a vida acadêmica e o gosto pela pesquisa, isso acaba se esfarelando quando o tema envolve o mercado, o consumo, aquilo que é noticiado como verdade, aquilo que simplesmente pisoteia o caminho da construção histórica em prol de um lucro. É o que se vem vendo desde o final do século XX, com esses episódios que envolvem a questão das redes sociais. Que de social tem pouco, digamos assim, as redes humanas de contato, valorizando aquilo que é possível consumir, mais do que aquilo que é possível obter no sentido acadêmico, subjetivo do termo. Se fosse apenas uma questão de mercado e de ferramenta de compra e venda, ok, mas esse tipo de relação entre as pessoas, baseados nos algoritmos, vai sobrepondo um conceito de verdade diferente daquilo que é comum na realidade. Então isso favoreceu o crescimento das fake news e também um deslumbre em relação a um novo tipo de individualismo imbecil ou idiota, que valoriza apenas aquilo que é da opinião formada no intestino, na melhor das hipóteses, no estômago. O que significa um atropelamento das minorias, um atropelamento daquilo que é o bem comum, o senso comum, dentro de nossa história. Mais do que nunca é importante produzir textos, pensando na história do Enem, produzir textos ligados àquilo que é do coletivo, aquilo que é da humanidade comum. E eu não estou falando dessa história possível de fazer propaganda socialista ou comunista, não é isso, não é por aí. A questão é justamente respeitar aquilo que é da individualidade dentro do coletivo. Que isso seja maior do que essa sanha pelo consumo, pela busca do lucro. Nem vou citar o episódio do Clube de Regatas Flamengo, ou a Vale do Rio Doce, ou o desmatamento da Amazônia, ou as mortes dos índios. Isso são questões ilustrativas desse ponto que envolve o mercado versus cidadania. A política vai tomar conta das relações entre os seres humanos, mais do que a necessidade de construir um futuro para todos com bom senso. A vida política vai passar a nortear a questão cidadã. E isso pode colocar em risco ou não aquilo que se entende por democracia. Quando digo política, é essa disputa por um espaço dentro do próprio mercado. É a tendência para o próprio futuro, uma tendência terrível, já adianto. Então, pensar a vida em grupo, pensar a vida em sociedade
é mais do que urgente. Segue um projeto de texto, uma sugestão para a sua redação. Itens para serem desenvolvidos. Tese: relações humanas não deveriam depender de condições de mercado. Argumento 1 para defender a ideia. A figura humana depende também das relações subjetivas, de alegrias, encarar tristeza, sonhar, e tudo isso não entra na categoria comercial. Outro argumento: as relações que se estabelecem a partir do parâmetro da via digital são voláteis, se desfazem, não se sustentam na realidade comum e muito se aproximam de um jogo virtual. A dependência dos valores criados pela via digital, pela via da compra e venda, acaba gerando expectativa que nunca se alcança, ou seja, busca-se estar em dia com o que é do momento, da moda e, consequentemente, perde-se a identidade. A proposta humanista de solução, como o Enem sugere, em sociedade deve-se exercitar a política para o bem comum, a preservação da natureza, a valorização da pesquisa, as relações humanas, ao vivo, e não ter vergonha das opiniões próprias, conquanto não ofendam os direitos dos outros. A conclusão você sabe, reafirma a tese. Não se trata de demonizar redes sociais, mas sim insistir que relações humanas não podem depender de algoritmos, muito menos desse processo de robotização que esse sistema acaba gerando. Não deixe de curtir nossa página, compartilhar. Obrigado, bom estudo.